Agora, convido a jornalista Cristiana Lobo, comentarista política da Globo News e âncora do programa semanal da Globo News Fatos e Versões. A jornalista Cristiana Lobo fará agora um breve comentário sobre o cenário político hoje no Brasil. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer vir a Fortaleza, ao Ceará, terra de tanta gente que se destaca. Maria da Penha, é uma grande emoção conhecê-la. Prazer. E terra de Raquel de Queiroz, que se aqui estivesse, também estaria nessa galeria de fotos de homenageados. E para mim não foi custo nenhum pessoal antecipar em 2 dias a minha volta ao Brasil para chegar em Fortaleza. Esse sol, esse mar que vocês têm, eu não tenho. Sou goiana, eu digo que eu sou do mato, eu não sou do mar. Então é um prazer muito grande vir ao Ceará, e só olhar o mar já revigora qualquer cidadão, brasileiro ou não, goiano como eu ou não, mas é um grande prazer. Eu tenho que falar um pouco da política brasileira, que a gente tem uma noção hoje assim diferente. Eu considero que a vida, tem etapas. A gente saiu de um governo, de um presidente muito forte, muito falante, muito presente, e com uma força política muito grande, e agora nós temos uma presidente mulher, que já é uma novidade, que chegou ao poder se destacando exatamente pelo contraponto que fazia do ponto de vista da performance pessoal, um governo de continuidade, mas com estilos completamente diferentes. E tanto quanto Lula falava muito, Dilma se recolheu, adotou uma postura mais discreta, e isso, de certa forma, encantou setores que não haviam votado na candidata governista Então nós temos uma situação em que ela conquistou apoios, e hoje a gente tem que esperar para ver o que está acontecendo com a sociedade, como é que a sociedade está vendo esse movimento que vem atingindo o governo de forma bastante forte. Eu acho que todos vocês consideram uma marca elevada, trocar 2 ministros em menos de 6 meses de governo, 2 ministros envolvidos em denúncias, em escândalos que tiveram que se explicar, 2 ministros que foram colocados no cargo pelo antecessor, não pela escolha pessoal da presidente Dilma Rousseff. Então, eu falo um pouco assim da política, porque a política e a economia, elas andam mais ou menos juntas, elas andam sempre juntas, mas às vezes uma descola da outra, mas quando as coisas se acirram, elas acabam indo juntas. Então, se os problemas políticos persistirem, eles podem, de certa forma, contaminar a economia. Uma economia que o Brasil vem com um desempenho bastante positivo, se comparado ao que o Brasil desempenhou nos últimos anos. O Brasil eu trouxe umas anotações, uns números que eu acho que são importantes a gente comparar. O Brasil vem de uma média de crescimento de 2,7% ao ano, e de repente nós passamos para uma média de 5% ao ano. É uma diferença bastante grande. Eu acho que todos nós percebemos isso na rua, no nosso dia a dia, e quem tem negócio, nos seus negócios. Hoje, no Brasil, todo mundo vende mais, todo mundo compra mais. Eu não sou daquelas que acham que foi o acerto de um e erro de outro. Eu acho que o Brasil teve a sorte de ter uma espécie de continuidade, embora o PT não concorde nunca com a ideia de continuidade de política econômica, mas quem pode imaginar que o governo de Lula em 2003 fosse na economia o que foi em 2003? Foi exatamente a continuidade. E Dilma Rousseff é diferente de Lula. Lula é mais conservador do que Dilma Rousseff na economia. Dilma Rousseff, ela tem mais
vamos dizer, mais condimentos à esquerda do que Lula. Então, o que nós vamos precisar saber é se essa fórmula que ela está usando de não subir tanto os juros, tanto a taxa de juros, para controlar a inflação, se vai dar certo ou não. Porque o Lula, a gente se lembra, deu o que a gente chama de um cavalo de pau, os juros subiram bastante, segurou o consumo para depois colher. A Dilma está inventando um modelo que é de não subir tanto o juro, não frear tanto o crescimento, e vamos ver qual vai ser o resultado. Corremos o risco, é claro, de ter mais inflação e menos crescimento, e não haver tempo de as coisas voltarem ao que a gente chama de calendário político. Mas, por sorte, a inflação está revertendo. Nesses 2 meses de maio e junho, houve uma redução, sim, da inflação. Agora vamos ver o segundo semestre de dissídios importantes, de metalúrgicos, de bancários, de petroleiros, que isso pressiona também os preços. Então vamos ver como que essas coisas vão se comportar, que a economia... Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente ouve os economistas, eles sempre têm uma perspectiva mais negativa do que as coisas efetivamente acabam acontecendo. Eu acho que a dinâmica, a coisa viva da economia é tão forte que acaba melhorando. E não podemos discutir a sorte que Lula teve, não só a sorte, não foi apenas o condão. Eu reconheço que a ideia dele de integrar o consumo, de ampliar o consumo interno, foi uma ideia bastante positiva, que deu resultados também positivos. Não posso também imaginar que o governo do PT pudesse se instalar sem antes ter tido a arrumação que houve no governo Fernando Henrique. Por isso eu falo em continuidade, já estamos no 17º ano de uma política econômica sem grandes sobressaltos. O fato é que o Brasil, se comparado com os países desenvolvidos, ele está crescendo mais. A média de crescimento do PIB no mundo é menor do que a do PIB do Brasil. Por exemplo, o PIB... Eu fiz alguma coisa? Não, né? Apagou? Não. O PIB no mundo, a perspectiva de crescimento em 2011 é de 3,2%, a do Brasil é 4,5%, alguns acham que pode crescer um pouco menos, 3,8%. Mas se comparado com os países China, Índia, o Brasil cresce menos, esse 4,5%, 3,8%. Na Índia, o crescimento desse ano deve ser de 8%, na China de 9,3%. Então, o Brasil vai bem se comparado consigo mesmo, mas se comparado com quem está da forma como ele está, o Brasil está crescendo menos. O que eu acho é que as coisas vão indo mais ou menos bem, mais ou menos controláveis do ponto de vista da economia. Temos problemas muito graves ou desconcertantes, eu diria, na política. A política, esse excesso essa fórmula que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que está obrigando cada governante, cada presidente, cada governo estadual ou até municipal, não posso afiançar que seja tudo da mesma forma, no mesmo padrão, mas isso tem dado problemas e problemas sérios. Então, esse é um problema. Mas o que eu acho que está faltando ao Brasil, e cada um de vocês deve perceber nitidamente no seu dia a dia, é um problema que falta educação. Colocar a educação do Brasil na agenda de desenvolvimento do país. Nós vivemos em 2010, nesse começo de 2011, quase pleno emprego. É uma alegria para um país ter uma situação dessa, mas o que nós temos é que vocês todos que têm negócio, que estão sendo agraciados ou estão na sua vida, vocês sabem que o melhor lugar para encontrar um funcionário é no concorrente. E isso custa mais. É bom para o trabalhador, mas ele também precisa se qualificar. Então nós temos que ter uma agenda de educação no Brasil. Nós já tivemos a agenda de acabar com a inflação. Quando você tira a inflação da frente, parece que o mundo fica claro, os problemas verdadeiros começam a aparecer. Porque quando há inflação, você só enxerga a inflação, porque nada mais
é importante, tão importante quanto a tentativa de controlar a inflação. Então, acho que falta aos nossos governos, ao nosso governo central, a muitos governos estaduais, a muitos governos municipais, esse foco na educação, na preparação de cada brasileiro desde a infância. Hoje já temos a virtude de ter um grande número de crianças da escola. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em 1980, 79, 80, o número de crianças de 7 a 14 anos fora da escola era estrondoso. E hoje não, hoje diminuiu, mas eles não estão aprendendo ainda. Eles frequentam a escola. Já é melhor ficar na escola do que ficar na rua, ou do que ficar em outro lugar. Mas é importante que aprendam. E eu cheguei, como disse o Luiz Sérgio, de Paris agora, e me chamou a atenção uma publicidade no aeroporto que dizia que na China 6 vezes mais chineses aprendiam inglês do que os habitantes da Inglaterra. Se a gente for falar de número chinês, não dá. Não dá porque são muitos zeros demais. São 300 milhões de crianças chinesas que aprendem inglês nesse momento. Na China, por exemplo, nós comemoramos que o Brasil fabrica 3 milhões de carros por ano. Na China são 16 milhões de carros. A presidente Dilma Rousseff anunciou um programa para que 75 mil estudantes brasileiros venham a estudar pós-graduação em universidades no exterior, em 4 anos. A China tem 130 mil em cada ano. Então, quer dizer, não dá para comparar com a China, porque lá tem tudo muito zero, muito dinheiro, enfim, não dá para comparar, mas eu acho que a mensagem fica dada. Estamos melhorando, eu acho que o país está melhorando, o país sabe da sua responsabilidade em controlar a inflação, mas o apelo que eu faço em cada lugar que eu vou é que cada governante inclua a educação na sua agenda de trabalho, e isso pode mudar a cara do Brasil. Bom, eu vou encerrar, porque nós estamos aqui para entregar o prêmio para vocês, os 30